Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Investe na Boa. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um resultado de 4 anos investindo em 3 fundos imobiliários de 2019 para cá. Será que foi um bom investimento? Esse vídeo aqui foi em resposta a uma seguidora que me comentou ali num vídeo que eu fiz desse mesmo estilo aqui sobre 3 ações, investindo então 4 anos em 3 ações. E essa pessoa então pediu para que eu fizesse um nesse mesmo estilo sobre fundos imobiliários e é isso que eu fiz para vocês. Será que foi um bom investimento? Fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão saber. Se vocês quiserem fazer igual essa seguidora, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, seja lá o que for. Comenta aqui, deixa também o seu like nesse vídeo e também se inscreva nesse canal. Vamos ao vídeo. O vídeo de hoje, então, eu vou mostrar esse efeito da bola de neve durante os anos investindo em determinados ativos. Será que faz sentido? Será que foi um bom investimento? É isso que a gente vai descobrir aqui, tá? Para esse estudo aqui, então, eu usei os seguintes ativos: o MXRF11, o HGLG11 e o XPML11. Lembrando sempre, gente, que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Ele serve apenas como uma base de estudos aí para você que está iniciando seus investimentos. Alguns critérios aqui foram usados para montar esse nosso estudo, tá? Então vamos aos critérios. Eu resolvi pegar ali, listei os fundos imobiliários com maior número de cotistas, e então peguei um de cada setor. Nesse caso aqui, então, eu peguei um de logística, um de shopping center e um de papel. Os aportes mensais aqui, gente, para ficar uma coisa mais justa, eu peguei 30% do salário mínimo vigente de cada ano, então de 2019 para cá. Nos dias de hoje, 30% do salário mínimo vai dar ali quase R$400 todos os meses. Somados então a esses 30% do salário mínimo, a gente ainda vai reinvestir os dividendos pagos do mês anterior. Então sempre vai ter ali o reinvestimento dos dividendos. Os dias que será feito ali o lançamento, né, a compra, será sempre no primeiro dia útil de cada mês, começando então no dia 1/10 de 2019. E também a regra aqui que eu usei foi comprar sempre, todos os meses, uma cota do HGLG, uma cota do XPML11 e o valor restante dos aportes será tudo colocado em MXRF11. Só para explicar bem rapidamente aqui o que é cada um desses ativos, então vamos lá. O fundo MXRF11, ele é um fundo de papel, ou seja, ele investe em CRI, que basicamente é investir em dívidas ligadas ao setor imobiliário. Então esse fundo aqui investe 77% do seu capital todo está em CRI, 15% está em outros fundos imobiliários, para que ele ganhe tanto na valorização daqueles ativos quanto no recebimento ali dos dividendos. E o MXRF11 é o fundo que tem o maior número de cotistas, né? Tem quase 1 milhão de pessoas que investem nesse fundo. O outro ativo aqui é o HGLG, que é um fundo de tijolo, que ele investe propriamente em imóvel físico, né? Nesse caso aqui, mais especificamente, em galpões logísticos. A sua carteira compõe ali 24 ativos e ele tem mais de 400 mil cotistas. E o outro ativo é o XPML11, que também é um fundo de tijolo. Nesse caso aqui, ele investe em shopping centers, tá? Ele tem um total ali de participação em 15 shopping centers e tem mais de 370 mil pessoas que investem nesse fundo. Bom, olhando aqui os lançamentos, então eu vou explicar para vocês como que funcionou aqui a dinâmica dos lançamentos. Eu não vou explicar mês a mês, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, mas alguns pontos eu quero mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. No primeiro lançamento ali, no dia 1/10 de 2019, como eu falei para vocês, iríamos comprar uma cota do HGLG, que naquele momento estava em R$154, uma cota do XPML11, que naquele momento estava R$113, e o MXRF11 R$11, tá? Então, com o nosso valor do nosso aporte, 30% sobre o salário mínimo. Qual que é o salário mínimo? Está aqui no cantinho esquerdo, de 998. Então, nos próximos slides que vocês virem aqui, essa primeira coluna,
que no caso agora está em 998, significa que é o salário mínimo daquele ano de 2019 ou dos próximos que virá, tá? Então o aporte foi feito com base nesse valor aqui. Então o primeiro aporte ali foi de R$ 299,40. Com esse valor todo, a gente conseguiu comprar então uma cota do HGLG, uma cota do XPML e 2 cotas do MXRF11. Sobrou então um troco de R$ 10,34. Esse troco aqui a gente vai usar no próximo mês. Então, dentro daquele mês, apenas o XPML pagou os dividendos, então tivemos um total de 59 centavos, que será usado para reinvestir no próximo mês. E assim foi feito. Então, em novembro de 2019, a gente repetiu esse mesmo processo. Sobrou, então, um troco de R$ 2,28, que será usado no próximo mês. Então, naquele mês de novembro, os 3 fundos acabaram pagando os dividendos, então a gente totalizou R$ 2,14, que será usado no próximo mês. Só para finalizar esse slide aqui, em dezembro, perceba que o MXRF11 a gente não conseguiu comprar. Por quê? Porque o valor total dos nossos aportes não deu para comprar mesmo, né? Faltou dinheiro. Então, simplesmente não compramos aquele fundo imobiliário em questão. Já em 2020, tiveram alguns eventos aqui que eu quero explicar para vocês, tá? Então, perceba ali, gente, que em janeiro e fevereiro a gente não conseguiu comprar cota do XPML11 por falta de orçamento mesmo, né? Do que a gente determinou, o dinheiro não era suficiente. Então, tudo que ficava em caixa a gente colocou em MXRF11, combinado? Um caso interessante aqui também é que em março, abril e maio de 2020, o XPML11 não pagou dividendo. E o porquê disso? Porque naquele momento, se vocês não se lembram, a gente estava em lockdown, né, por causa aí da pandemia que a gente acabou tendo em 2020. Então, o setor ali de shopping center sofreu bastante e esse fundo, por ser um shopping center, acabou não pagando os dividendos desses meses. Mas perceba que nos outros meses foi pago tudo certinho, bonitinho. Então, a gente percebe também que todos os meses ali a gente tem um acréscimo, nem que seja mínimo, dos dividendos mensais. Em 2021, a história se repetiu, tá? Eu não vou ficar explicando linha por linha, pessoal. Se vocês quiserem, dar uma pausada aqui no vídeo e vocês vão ver os lançamentos tudo certinho. O que eu quero chamar a atenção para vocês é em setembro de 2021, tá em verdinho aqui, né? O que são aqueles 10,80? Os 10,80 é o dividendo pago do MXRF11 em relação ao número de cotas que a gente tinha naquele momento. Ou seja, do momento que a gente começou até aqui, se passaram 2 anos, 24 meses investindo, comprando, recomprando cotas desse fundo. E ele pagou R$ 10,80. Esse valor aqui já era o suficiente para que a gente comprasse no próximo mês uma cota o dinheiro vindo dos dividendos e não do dinheiro que a gente tirou do bolso. E é isso que vocês precisam se ligar. Quando você atinge um número que é considerado aí um número mágico, de cotas de fundos imobiliários. Então, com esse número mágico de cotas, você já consegue reinvestir, você consegue comprar uma cota a mais com dinheiro que não veio do seu dinheiro, e sim do próprio fundo imobiliário. Esse é o efeito bola de neve que a gente tanto fala nos investimentos. Perceba, então, que teve um tempo de maturação para que você alcançasse esse número, né? Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, assim como os investimentos, eles não acontecem do dia para a noite, requer muita paciência e também constância ali nos seus aportes. Já em 2022, perceba que 6 meses depois desse momento que eu expliquei para vocês agora, a gente já consegue comprar não só uma, como 2, que eu coloquei aqui, em verdinho também. Então, a gente recebeu então R$19,71. No próximo mês, a gente já conseguiria comprar 2 cotas. 3 meses depois, a gente já conseguiria comprar 3 cotas a mais com o dinheiro vindo do próprio dividendo. Então, perceba que você leva assim um bom tempo para você alcançar determinado número, e depois que aquele número chega, as coisas acontecem muito mais rápido do que você imagina. E assim foi feito também em 2023. Perceba a diferença, galera. A gente antes levou 24 meses para conseguir uma cota, agora praticamente a cada 2, 3 meses a gente já consegue comprar cada vez mais cotas. Então em janeiro você já conseguiria comprar 4, em março já conseguiria comprar mais 5, e depois 6, depois 7 cotas a mais do que aquele dinheiro que sai do seu bolso mensalmente. Lembrando sempre, gente, que os dividendos pagos de determinado fundo, no caso esse MXRF11, ele não vai para uma caixinha exclusiva desse fundo, tá?
os dividendos pagos, assim como do HGLG e do XPML ou de qualquer outro que você tenha, toda vez que ele paga os dividendos, que no caso são mensais, esse dinheiro junta tudo e cai na sua conta de investimento da corretora. Então você dá o destino que você achar melhor, né? Você pode sacar ou o melhor ainda é você reinvestir esse dinheiro, tanto naqueles fundos que estão te pagando ou qualquer outro fundo, outro ativo, renda fixa, renda variável, enfim, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Então, só para vocês entenderem que quando eu falo que um MXRF11 aqui nesse caso pagou 5, 6 cotas a mais com os dividendos, não necessariamente você precisa recomprar aquele fundo, mas o ideal é que sim, porque cada vez mais que você tiver mais cotas, mais você consegue comprar cotas com dinheiro que não é seu, no caso. Vamos aos resultados aqui então, pessoal. No final de tudo, a gente teve então 49 cotas do HGLG, o preço médio ali a gente conseguiu fazer em R$ 168, e em relação ao preço atual, no momento que eu fechei aqui esses slides, né, ele estava em R$ 157. Isso significa então que em termos de valorização de cota, esse fundo imobiliário nos deu um prejuízo, né, de 6,43%. Aparentemente foi um péssimo negócio, mas a gente não pode olhar apenas na valorização de cotas e eu vou explicar para vocês, tá? O MXRF11, então, a gente conseguiu um total de 681 cotas, um preço médio ali de R$ 10,19, então tivemos uma valorização de 7%. Assim como no XPML também tivemos uma valorização de 6%, 47 cotas desse fundo, num preço médio ali de R$ 103,14. Quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente precisa levar em consideração não só a valorização da cota, também como o recebimento dos dividendos, igual vocês viram aqui nos lançamentos. E nessa tela aqui, vocês conseguem ver mês a mês o total que a gente recebeu de dividendos. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui para essa última coluna aqui, tá? 2019 a gente vai desconsiderar, mas partindo de 2020 a gente recebeu ali R$ 11,06. O que significa isso? Seria uma média mensal que você teria recebido em 2020. 2021 você veja que esse número pulou para 4 vezes, então foi para R$ 42,50 por mês. E 2022 dobrou, foi para R$ 94, e então 2023 você teria uma média ali recebida de R$ 146 e o ano sequer terminou. Então perceba que no comecinho ali você vai recebendo de fato centavos, mas conforme vai passando os anos você vai recebendo cada vez mais. Então imagina aí que você consiga chegar num patamar onde você consiga, sei lá, pagar teu aluguel, pagar uma prestação de um carro ou qualquer outra coisa. Então entenda que os fundos imobiliários eles vão sim te dar um resultado, mas esse resultado não vai acontecer do dia para a noite, tá? Ele requer um pouco de paciência e constância também nos seus investimentos. A composição da carteira, então, ficou da seguinte maneira, tá? Dividido ali por tipo. Então, tivemos 36% em fundo de papel e os outros 63% em fundo de tijolo. Abrindo esse gráfico aqui, então, por setor e também por ativo, a gente vê, então, a porcentagem ali do shopping, dos galpões e o híbrido, que no caso é o fundo de papel, que tem alguns fundos imobiliários dentro, tá? Então, essas são as porcentagens e o peso de cada um dentro da carteira. Qual é a conclusão total aqui, pessoal? A gente recebeu, então, nesse tempo todo, R$ 3.290 de dividendos, tá? Aqui embaixo você vê os ativos, a quantidade de cada ativo que representa desse total. Então, esse retorno aqui que a gente teve foi 19% em relação ao valor que saiu do nosso bolso. Mas os fundos imobiliários a gente não vê só a valorização e também não vê só os dividendos. Então a gente precisa ver o compilado desses dois, né? Então vamos ao retorno total por cada ativo. Nessa primeira coluna aqui a gente vê os números dos dividendos recebidos, menos a desvalorização, no caso aqui do HGLG, né? Da cota. Então a gente teve uma valorização de R$ 888,40, né, o que significou ali 10,74% em relação ao preço médio que a gente fez nesse ativo. Já o XPML tivemos então 22,26% de valorização e o MXRF11 23%. Então tivemos um total ali somados, tanto os dividendos quanto a valorização das cotas de R$ 3.567. O valor aportado, que é aquele de fato que saiu do nosso bolso, né, que são os 30% dos salários mínimos que a gente calculou, foi de R$ 17.242,80.
o patrimônio atual aqui, trazendo para a data, para o momento em que eu fechei aqui esses slides, o patrimônio estava em R$ 20.334. Então, essa diferença em relação ao valor que saiu do nosso bolso, a gente está falando de 17,93%, isso em 4 anos. Apenas para título de curiosidade e não de comparação, porque a gente não compara a renda fixa com a renda variável, se você tivesse colocado esses mesmos R$17 mil lá em outubro de 2019 no Tesouro Selic 2025, hoje, já livre dos impostos, né, você teria uma valorização de aproximadamente 31%. Mas aqui fica um alerta, pessoal, o foco de quem investe ou de quem deveria investir em fundos imobiliários é focar ali na geração de uma renda mensal, tá? Você sim pode ter uma valorização da cota, mas é uma renda variável, né? Em momentos determinados ela pode ter uma desvalorização ou uma valorização. Então assim, não espere um salto muito grande no seu patrimônio investindo em fundos imobiliários. Isso pode acontecer, como pode não acontecer, mas o foco do fundo imobiliário não é esse, como eu falei, e sim na geração de uma renda mensal, para que no futuro, enfim, você consiga complementar a sua aposentadoria ou, quem sabe, até se aposentar totalmente através dos fundos imobiliários. Outro alerta que fica aqui para vocês é que vocês precisam diversificar os seus investimentos, tá? Seja entre classes de ativos, setores e nos próprios ativos. Aqui a gente fez apenas de 3 fundos imobiliários, mas eu não aconselho você a montar a sua carteira apenas com 3 fundos, tá? Uma diversificação ali em fundos imobiliários, eu acredito que entre 10 a 15 fundos imobiliários é um número bacana, desde que, obviamente, você diversifique ali entre vários setores e vários diferentes ativos, gestoras e tudo mais. Fazer uma carteira bem diversificada mesmo, tá? E ali acompanhar a cada 2, 3 meses os relatórios gerenciais desses 10 a 15 fundos. Então tem aquela quantidade que você conseguir acompanhar depois. No termos de ações ali, eu acredito que uma carteira diversificada fica ali entre 8 a 12 ações, tá? E agora eu volto à pergunta para vocês, será que foi um bom investimento esse nosso estudo aqui nos fundos imobiliários? O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários suas sugestões também. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal. Já batemos aí 7 mil inscritos, quero ver se eu chego em 10 mil inscritos até o final do ano. Eu conto com a participação de vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!